Seja bem-vindo de volta! Na aula anterior, a gente entendeu a diferença entre fonética e fonologia. Hoje, vamos aprofundar na fonética, parte física. Vamos entender como o nosso corpo produz os sons da fala. Para começar, quero que você guarde uma ideia. Falar é um fenômeno físico. Ele depende do ar, da vibração e articulação. Não existe voz sem esses três elementos. Eles trabalham juntos. E é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. A gente chama de aparelho fonador o conjunto de órgãos que participam da produção dos sons da fala. Ele não foi feito exclusivamente só para isso. O pulmão existe para respirar, por exemplo. A língua existe para mastigar e engolir. Mas todos esses órgãos foram recrutados pela linguagem humana a passar a produzir sons também. O aparelho fonador pode ser dividido em duas grandes partes. Uma região chamada glote. A glote ela é basicamente um espaço entre as pregas vocais, aquelas dobras de tecidos que ficam na laringe. A primeira região é a região subglótica, que fica embaixo da glote. Ela inclui os pulmões, a traqueia e o diafragma. Pense nessa região como uma usina de energia da fala. É aqui que vem o ar que vai alimentar todo o nosso processo. A segunda região é a supraglótica, que fica acima da glote. Ela inclui as cavidades da faringe, oral e nasal, ou seja, garganta, boca e nariz. Essas cavidades que o som vai moldando e amplificando transformam em algo reconhecível pela gente como fala. E agora a gente vai entender como esse processo começa. Para que exista fala, é preciso ar. E é preciso um ar em movimento, mas não qualquer ar. Ele precisa ser um fluxo controlado e dosado. Na respiração normal, você respira e expira livremente, sem pensar nisso. Na fala, esse processo ele muda. Você precisa controlar a saída do ar, porque ele sustenta os sons. Quando o ar acaba, a fala para, e você precisa respirar novamente antes de continuar. O português brasileiro, assim como a maioria dos idiomas do mundo, produz os seus sons com o que a gente chama de corrente de ar egressiva pulmonar. Isso significa que o ar sai dos pulmões em direção ao mundo externo. A inspiração aumenta o volume dos pulmões. O ar entra, a expiração diminui e esse volume, o ar, é empurrado para fora. E é nesse momento que a expiração que os sons da fala são produzidos. Depois de sair dos pulmões, o ar passa pela laringe. E é aqui que acontece o processo fundamental, a produção da voz. A voz é gerada pela vibração das pregas vocais. Quando o ar sobe dos pulmões e ele encontra as pregas vocais, duas coisas podem acontecer. Se a prega vocal estiver aberta e relaxada, o ar passa livremente sem provocar uma vibração. E o som resultante é o que a gente chama de som surdo. Se as pregas vocais estiverem aproximadas, o ar acumula pressão, força a passagem e provoca uma vibração rápida e repetida. O som resultante é o que a gente chama de sonoro ou vozeado. E esse mecanismo dá origem ao que chamamos de fonação. Você pode sentir isso agora mesmo. Pega a sua mão, coloca na região da laringe e produza o som de F, longo. Percebe? Não tem vibração nenhuma. Isso porque F é um som surdo. As pregas vocais, elas não vibram. Agora faça o mesmo com o som de V, longo. A vibração aparece claramente, porque o V ele é um som sonoro. É a mesma posição de lábios, mesma saída de ar. O que muda aqui são as pregas vocais. Depois de passar pela laringe, o ar entra em cavidades supraglóticas. E é aqui que o som começa a tomar forma. Essas cavidades, elas funcionam como uma caixa de ressonância. O formato dela muda conforme você move a língua, os lábios e o palato. E cada uma dessas configurações diferentes produz um som diferente. É como se o trato vocal fosse um tubo que muda de forma constantemente.
E cada forma produz uma ressonância específica. Os órgãos que participam dessa moldagem são chamados de articuladores. E eles se dividem em dois grupos. Os articuladores ativos são os que se movem. A língua, que é muito versátil, com ponta, lâmina, dorso, participando de várias formas para produzir vários sons diferentes. Os lábios, os dentes inferiores e o véu do palato. E as próprias pregas vocais. Os articuladores passivos são os que recebem o contato ou aproximação dos articuladores ativos. O lábio superior, os dentes superiores, os alvéolos, que são aquelas partezinhas atrás dos nossos dentes superiores, meio ásperas, sabe? E o palato duro, e também o palato mole. E aí, quando você articula um som, o que está acontecendo é sempre uma interação entre um articulador ativo e um articulador passivo. Por exemplo, ao produzir o D de dado, a ponta da língua toca os alvéolos superiores. Agora a gente vai falar sobre uma distinção muito importante, os sons orais e os sons nasais. Existe uma estrutura chamada véu do palato, ou palato mole, que funciona como uma espécie de portão no fundo da boca. Quando esse véu está levantado, ele fecha a passagem para o nariz, e o ar sai apenas pela boca. Aí, nesse caso, o som produzido ele é oral. Quando o véu abaixa, ele abre a passagem nasal, e o ar passa também pelo nariz. Nesse caso, o som é nasal. No português brasileiro, temos consoantes nasais, como o M de mala e o N de nada. E também as vogais nasais, como AN de maçã e o EN de bem. Quer sentir a diferença? A gente vai fazer um exercício, mas você não pode rir. Tampe o nariz com os seus dedos e tente pronunciar a vogal L. L. O som praticamente não muda, porque L é oral. O ar não passa pelo nariz. Agora tente pronunciar N com o nariz tampado. N, N. O som quase muda completamente, porque a nasalidade é essencial para a produção desse som. Agora você já sabe por que quando o seu nariz está entupido, quando você está com gripe, a sua fala fica um pouquinho prejudicada, porque a secreção ela atrapalha esse processo de oralização e nasalização. Por fim, a gente vai fazer uma distinção entre consoantes e vogais. A gente aprende na escola que existem esses dois grupos, mas raramente é explicado por que algumas vão para um canto e as outras vão para o outro grupo. A diferença fundamental está no fluxo de ar. As vogais, o ar passa livremente pelo trato vocal, sem nenhum obstáculo. Por isso, as vogais são sempre sonoras, as pregas vocais sempre vibram e são acusticamente mais intensas, porque nada impede a passagem do ar. Já nas consoantes, existe algum tipo de obstrução no trato vocal. A obstrução pode ser o contato completo entre os articuladores, como no P, ou a aproximação que gera algum tipo de turbulência, como no F. E ao contrário das vogais, as consoantes podem ser sonoras ou surdas. Por exemplo, a vogal A, E, I, U, O, não tem nada impedindo o som. Mas eu falo B, C, K, F, meus articuladores estão obstruindo essa passagem de ar. Bom, com isso você consegue ter uma visão geral do que é o aparelho fonador, de onde vem o ar e como ele é controlado, como as pregas vocais geram e moldam o som. Na próxima aula, a gente vai usar tudo isso como base para explorar os modos e os pontos de articulação do português. Ou seja, a gente vai entender como cada som é produzido de forma específica e por que eles são diferentes. Então, te espero lá. Até lá!